Olá, eu começo o programa com um número impressionante. 25 milhões de pessoas realizam trabalho escravo no mundo, segundo cálculos da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Aqui no Brasil, em 15 anos, 613 trabalhadores foram resgatados pelo menos 2 vezes de atividades consideradas degradantes e exaustivas. Eu vou comentar este cenário com a Guadalupe Turus Couto, que é procuradora do trabalho, e também com a Adônia Prado, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença de vocês no Conexão. Nós é que agradecemos a oportunidade. Sejam bem-vindas. Obrigada. Guadalupe, o que caracteriza o trabalho análogo à escravidão? Bom, na legislação brasileira, o trabalho análogo a escravo está previsto no artigo 149 do Código Penal. Então, nós temos elementos que caracterizam o trabalho em condições análogas de escravo. O primeiro, eu diria, seria a condição degradante de trabalho. E onde poderemos verificar essas condições? São o meio ambiente. Como que as condições ambientais são oferecidas para esse trabalhador? Como está a condição do alojamento, do trabalho em si, da entrega dos equipamentos de proteção? Tudo isso é analisado. Um segundo elemento seria a jornada exaustiva. Jornada exaustiva não significa aquela jornada que é cumprida, é estendida. Muitas vezes nós recebemos denúncias dizendo, trabalho feito um escravo porque faço 2 horas Muitas extras. Horas extras. 2 ou mais horas extras. Jornada exaustiva é aquela jornada cuja intensidade da própria atividade desenvolvida, ela esgota o trabalhador. Então, tem que ser realizada uma análise pelos auditores fiscais do trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, de quais condições essa jornada é praticada. Então, temos condições degradantes, jornada exaustiva, temos na forma mais clássica o cerceio da liberdade de ir e vir. O trabalhador ele não pode sair do local de trabalho. Isso hoje no meio urbano é um pouco mais raro, mas existe. Temos casos em que não há a prisão ou o impedimento que o trabalhador saia do local de trabalho, mas muitas vezes por falta de condições, por exemplo, ele não recebe o seu salário, ele não tem condições de sair, ou ele está numa condição de vulnerabilidade por conta do não falar o idioma português, então ele fica também cerceado dessa liberdade de ir e vir. E o último elemento seria a servidão por dívida, que é o trabalhador que ele é obrigado a pagar as despesas com deslocamento do local da origem dele até o local do trabalho, com alimentação e por aí vai. Então, de forma que ele fica preso, ele fica com aquele dever moral de pagar ao empregador aquela dívida. E não de receber pelo serviço prestado. E prestado. não recebe, acaba não recebendo. Agora, Adônia, século XXI, tanta tecnologia aí, né, desenvolvida, sendo aplicada em vários setores da nossa economia, a gente conviver com isso, e às vezes tão perto de casa, aqui mesmo no ambiente urbano, por que isso ainda acontece? É cultural? É interessante a sua questão, porque eu acho que ela chama atenção para eu diria assim, uma falsa contradição, né? Que vem perturbando muitas discussões, inclusive no ambiente acadêmico onde eu atuo. Então, do que eu estou falando? Quem disse que o capitalismo avançado prescinde da superexploração do trabalho, né? Então, um aspecto que eu estava pensando enquanto a doutora Guadalupe, né, expunha a questão da caracterização da escravidão contemporânea, é que desde que eu comecei a me interessar por esse assunto, aí pelos inícios dos anos 2000 e que eu comecei a estudar, tem havido enormes transformações na maneira como a gente
observa essa questão. Eu mesma, quando comecei a estudar esse tema, eu me colocava essa questão, né, a respeito dessa possível contradição. E de lá para cá, a gente tem visto, com o acúmulo de conhecimentos a respeito, e não só, esse acúmulo não vem só da academia, né, vem da militância, né, e do envolvimento de vários sujeitos sociais que têm compromisso com essa questão. A gente tem visto o mundo tem mudado um pouco no aspecto das mudanças da economia, né? E como resultado de mudanças nos sistemas produtivos, o aparecimento de questões como, por exemplo, as migrações. Sim. Né? Então, a gente tem visto nesses últimos anos, nessas últimas décadas, mudanças muito grandes, né? Tanto na produção de conhecimento sistematizado a respeito, como no aspecto mesmo fático em que essas práticas e esses sofrimentos são impingidos aos trabalhadores. Tem muitas economias hoje, praticamente, não sei se dependentes seria a palavra ideal, mas enfim, que exploram muito essa mão de obra, né? A China, por exemplo, Coreia, China, Vietnã, em verdade, aqui, a gente Brasil. pode ter trabalhador escravizado em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Pode ser seu vizinho, pode ser o amigo que conhece há pouco tempo, mas ele pode ser um escravo. E tem áreas que são mais propensas a isso? Está no meio rural, principalmente, ou a indústria têxtil, por exemplo, onde vocês já conseguiram identificar isso com mais frequência? Bom, no primeiro momento, nós verificávamos mais no meio rural. Não tínhamos, isso não significa que no meio urbano não tivesse. Nós não voltávamos o nosso olhar para a possibilidade da existência de trabalho análogo a escravo no meio urbano. Então, a partir daí, desse trabalho desenvolvido no meio urbano, nós começamos a verificar que existem trabalhadores nessas condições na indústria têxtil, na cadeia produtiva. Sim. Em razão da terceirização, na maioria das vezes. No trabalho, além do têxtil, nós temos aqui no Rio de Janeiro uma particularidade que são nas pastelarias, nas lanchonetes, envolvendo trabalhadores de origem chinesa. Temos várias frentes na construção civil, nós encontramos muitos trabalhadores nessas condições na época da construção dos estádios para os eventos olímpicos e da Copa do Mundo. Isso também foi identificado aqui. Foram identificados. Olha só, atualizando dados nacionais, em 2017, o Ministério do Trabalho realizou mais de 200 mil fiscalizações relativas ao cumprimento das normas trabalhistas e também de segurança e saúde do trabalhador aqui no país. Ao todo, 407 trabalhadores foram resgatados por estarem submetidos a trabalho análogo à escravidão, trabalho análogo ao escravo. A fiscalização também afastou 1.085 crianças e adolescentes do trabalho irregular. Eu vou exibir agora para vocês parte de um vídeo onde o ator Wagner Moura, embaixador da boa vontade da OIT, se encontra com brasileiros resgatados de uma operação federal. O Wagner Moura viu essa situação de pertinho na infância, no interior da Bahia, e conversou com os personagens. Veja só. Meu nome é Judimar, eu sou do Mato Grosso, moro em Acorizal. Eu trabalho desde novo, né? Meu pai eu comecei a trabalhar cedo, né? Acho que eu nem lembro quando eu comecei a trabalhar. Criança. Porque nós fomos criados nesse meio, né? Achamos que isso era normal, né? Que nós vamos viver, vamos crescer, é a condição que Deus deu para nós, nós vamos viver disso, né? Eu só fui descobrir quando fui resgatado. Porque, igual você falou, a gente tá lá, a gente tá trabalhando, a gente não... Ganhando seu dinheiro. Ganhando dinheiro e... Quando tem dinheiro, né? Porque o meu caso era... Você trabalhava e ficava dinheiro pendente. E eu era de menor, 17 anos, aí eu ia pra trabalhar de servente,
tipo, é um auxiliar, né? É. Você não tem profissão, aí você vai bater uma massa, carregar um tijolo. E aí, se eu reajuntasse no dia uma casa, eu ganhava R$100. Eu comecei com 7 anos de idade, comecei em 89. 89. Você tá com quantos anos agora? 44. 44. Eu vim parar de cortar cana em 2011. Que foi quando você foi resgatado. Foi. Como foi o resgate? E quando chegou a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, eu falei assim, que trabalho escravo? O que você está caçando aqui? Você quer tirar trabalho da gente? E eu fiquei, não eu só, mas Claro, muita uma gente... certa revolta com aquelas pessoas que estavam ali para tirar o seu trabalho, né? Aí, num certo momento, eu fiquei nervoso com aquilo. Eu falei assim, pô, velho, Claro. se vocês vêm tirar o único trabalho que a gente tem na região... Claro. Como é que era o pagamento? Como é que vocês recebiam? Olha, no meu caso, era meio complicado. Porque eu trabalhava um mês, sem pegar nenhum dinheiro. Direto? Você Direto. Tava lá, trabalhando sem parar, né? Os 30 dias Tinha do hora mês. de trabalho? Não, a gente pegava até às 6 da manhã, parava só meio-dia, na hora que o sol estava quente, almoçava, 1 hora pegava de novo e continuava até às 6, às 7. Na hora que o sol descia mesmo, a gente parava. A hora do cara sair do alojamento era 1h da manhã. Sai 1h da manhã, 1h da manhã. sai para trabalhar 1h da manhã. Tinha vez de chegar 8h, 9h da noite. Aí eu Então você já chegou a sair do alojamento 1h da manhã e trabalhar até 8h da noite. Até 8h da noite. E aí o cara tinha que comer rápido também, né? Tem que comer rápido e... Porque se não ganha. O que mais me impressionou aí é que eles não tinham noção de que estavam sendo explorados, né? Normalmente é assim? Normalmente é assim. Eles não têm noção. A necessidade de garantir a sobrevivência é tão grande que eles entendem que estão recebendo o trabalho, é um trabalho, eles precisam daquilo e acabam não questionando. Outro fator é o desconhecimento. Eles não têm noção do que é o conceito de trabalho escravo. E muitos se assustam quando nós falamos, o senhor está sendo submetido a essas condições. Não, o trabalho escravo já acabou. Então tem essa visão ainda de que o trabalho escravo não existe mais no Brasil. É questão de educação, de conhecimento dos próprios direitos, não é, Adônia? Sim, e aí eu queria chamar a atenção para um aspecto que é o seguinte, a gente né, que eu vou falar de novo ao longo desses anos, né, porque eu acho interessante resgatar a história das lutas e, consequentemente, das conquistas que foram atingidas pelas pessoas que, desde priscas eras, vêm produzindo um estranhamento em relação a essa condição. Né? Então, o rapaz fala ali para o ator, a gente não sabia, a gente estava escravizado e não sabia. Então, a história, né, a vida é um processo, né, dinâmico. Sim. E o que a gente pode observar é que esse processo de estranhamento levou a que vários setores da sociedade, como operadores da justiça, não é? Como a militância social, como os acadêmicos, começassem a achar que aquilo ali que não era possível manter e continuar reproduzindo aquela cultura. Né? Você chamou atenção para a questão da cultura. Então, eu acho muito interessante ressaltar o papel e a importância que esses agentes sociais tiveram nesse processo e o que redundou, por exemplo, de uma enorme discussão em relação ao conteúdo do artigo 149 do Código Penal, que vai tipificar e deixar claro e de maneira indiscutível o que está se chamando de escravidão contemporânea. Isso, professora, inclusive, posso falar? Pode. Inclusive... Vou convidar a Fernanda para conversar com a gente da OIT. A atuação tanto do Ministério Público, quanto do Ministério Público do Trabalho, quanto do Ministério do Trabalho e Emprego e do Judiciário Trabalhista, era no sentido de reprimir, né? O nosso papel é repressor. Mas repressor no sentido de aplicar a legislação trabalhista e o dano moral que é cobrado nas ações. Defender os direitos desse trabalhador. Vocês fazem a defesa dele.
e sempre e resulta numa condenação em obrigações de fazer e não fazer e também de pagar. Mas aí o que a gente sentiu com o passar dos anos? Que esses trabalhadores, eles eram resgatados, iam para suas cidades de origem, recebiam seguro-desemprego, recebiam todos os direitos, inclusive dano moral individual, só que o dinheiro acabava e eles tinham que voltar. E aí eles voltavam novamente para uma outra situação de escravidão. Então nós começamos a perceber que era necessário fazer um papel não só de repressão, mas também de prevenção. E aí é que está prevenindo. O que significa prevenir? Prevenir é estender, como é que eu posso dizer? Divulgar o conceito de forma que que a sociedade saiba que ainda temos trabalho escravo no Brasil e como que a pessoa pode denunciar se ele se encontrar nessa situação, né? Temos outra forma de prevenção e que agora nós vamos desenvolver com um projeto aqui no Rio de Janeiro, que é de capacitação de assistentes sociais. Porque a partir do momento que os assistentes sociais, ao atenderem uma pessoa que aparecer, né, nos CRAs e CREAs com um diagnóstico. Algo que indique essa situação, ou que alguém da família está passando por essa situação, vai poder fazer a denúncia corretamente. Pode encaminhar para os órgãos, pode encaminhar para o Ministério Público do Trabalho para denunciar, ou para que medidas sejam tomadas no sentido de resgatar esse trabalhador. Vou chamar a Fernanda Carvalho, oficial de projetos da OIT, para conversar com a gente. Tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. É nosso receber você também. Fernanda, de que maneira a OIT acompanha essa situação? Olha, a gente tem nossas convenções internacionais que tratam sobre esse tema e a gente incide muito aqui para tentar melhorar a política pública no Brasil, seja através da geração de dados, aumento da base de conhecimento, lançamento de publicações. Temos uma preocupação muito relevante com esses dados que você mencionou no início, que, por exemplo, você falou que 25 milhões de pessoas estão submetidas a esse problema no mundo inteiro. Então, esse é o nosso papel principal, que é subsidiar os diversos atores que lidam com o tema para enfrentar esse problema. Eu tenho uma curiosidade, vocês têm ideia, já chegaram em algum momento a fazer um cálculo de quanto esse trabalho movimenta no mundo? Sim, a OIT tem um número que é bastante emblemático, que a gente usa bastante, que é de 150 bilhões de dólares por ano de lucros que são gerados com a exploração desse crime, né? 150 bilhões? Bilhões, exatamente. É muita coisa. É um número alarmante. E vocês têm ideia do perfil desse trabalhador? A relação econômica da população tem também a ver muito com a incidência desses casos? Infelizmente tem a ver sim, porque os dados apontam que cerca de 70% dos trabalhadores escravos que foram resgatados são pobres, negros e pardos. É uma parcela da população que não teve acesso à educação, muito menos à qualificação profissional. É uma quantidade infinita de mão de obra vulnerável, de gente que está disposta, aliás, não disposta, mas exposta, né, ao aliciamento, e que muitas vezes também passou pelo trabalho infantil, que daí é um outro problema social, que leva ao trabalho escravo. Então, é um ciclo da escravidão, um perfil de trabalhadores que está realmente exposto a esse tipo de crime. E o que a OIT costuma recomendar? Olha, o que a gente recomenda é que a política pública seja efetiva, né, para trabalhar os dois lados da história. Que primeiro, o crime só existe porque tem o lado da oferta e o lado da demanda. O lado da oferta é quando eu falo sobre essa mão de obra. A gente precisa dar condições para que esses trabalhadores eles rompam o ciclo da vulnerabilidade, porque sem isso vai haver uma perpetuação da pobreza, da miséria, da falta de acesso à educação e da falta de acesso à qualificação profissional. E o outro lado também é a demanda. A gente tem trabalhado muito com o setor privado para aumentar a conscientização do setor privado sobre este problema, porque sem o envolvimento do setor privado e o engajamento efetivo para resolver esse problema, nada vai acontecer.
eles têm uma responsabilidade muito grande de, por exemplo, fazer um monitoramento das suas cadeias produtivas, de estarem atentos a que condições os fornecedores estão dando para esses trabalhadores, né, que isso que vai contribuir para que a gente consiga romper esse ciclo de vulnerabilidade e de oferta e demanda de mão de obra escrava. Eu tenho um último questionamento para você. É possível avaliar a posição do Brasil em relação a outros países com o trabalho escravo? Não, a OIT não faz um ranqueamento, né, em relação aos países nessa temática, porque cada país tem a sua legislação e seu posicionamento em relação a esse problema. O que a gente tem é essa estimativa global, que eu te falei, e a gente costuma atuar mesmo nesse sentido que eu te expliquei, que é na promoção de políticas públicas. Muito bom. Fernanda, vocês têm algum questionamento para a Fernanda? Alguma troca de ideias? Guadalupe, a dona... Fernanda, eu acho que a gente poderia falar que o Brasil ele é pioneiro. A nossa legislação, no que concerne a trabalho escravo, ela é de ponta. E nós agora, a partir do 2º Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, nós estamos começando a trabalhar a prevenção, desenvolvendo políticas públicas. Então, o Brasil, ele é um país que se preocupa com o trabalho escravo. E isso e temos também 3 instituições, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e o Judiciário Trabalhista, que também estão preocupados com este problema. Então, é um dado que é importante destacarmos. Né? O conceito de trabalho escravo para a OIT ele é tido como referência para a ONU como um todo. A gente louva o conceito brasileiro não só por tutelar a liberdade, que é um bem jurídico que é tutelado por esse tipo penal, que está no artigo 149, mas também a dignidade do trabalhador, que aí quando a gente reprime o crime por haver condições degradantes, pela jornada exaustiva, a gente está retirando uma parcela de trabalhadores de uma condição de exploração que é aviltante à dignidade desses trabalhadores. E nisso você tem total razão. E outra coisa que você mencionou que eu acho interessante é que o Plano Nacional ele prevê o enfrentamento a esse crime através de um tripé, né, que é a prevenção, a repressão e a assistência às vítimas. Então, não basta ir só através de um eixo, porque senão a gente não consegue um bom resultado, senão uma série de ações que tem que ser convergentes para a gente conseguir erradicar essa chaga. Fernanda, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Conexão, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu quero trazer uma questão para você. Você, Guadalupe, outro magistrado, chegaram até a receber ameaças de morte por conta de trabalhos contra esse tipo de atividade. Isso, de alguma maneira, diz o quê? Né? Em verdade, eu vou só fazer uma correção. Pode fazer. A ameaça de morte por mim sofrida e por um magistrado foi num caso que envolveu terceirização e fraude a concurso público. Então, não tem como tema o trabalho escravo. Mas ainda que tivesse, vamos aproveitar que isso acontece. Sim, Brasil. Acontece, certamente. Infelizmente. Não só a ameaça de morte, mas existe outras atitudes intimidatórias, né? Tivemos um caso recentemente em que, do caso da Riachuelo, que a procuradora ingressou, o Ministério Público ingressou com ação e foi feito todo um movimento para que os trabalhadores fossem à porta do Ministério Público para dizer que eles tinham perdido emprego, só que eles não perderam emprego, eles não tinham, né? Eles eram submetidos a condições análogas a de escravo, não tinham os direitos trabalhistas observados. Então, emprego eles não tinham. Então, teve também campanhas contra essa procuradora na mídia social. O que a gente tem a dizer é que a atividade, né, o que o procurador do trabalho desenvolve são as atribuições inerentes ao seu cargo. Então, ele atua em nome de uma instituição. Nós fazemos o papel de Ministério Público. Então, ainda que um procurador sofra uma ameaça ou até que venha se acontecer o pior, este procurador é substituído. E aí teremos uma instituição atuando. Então, não é o procurador
que atua, não é o procurador que é contra a empresa X ou Y. Não, é a instituição, é o Ministério Público do Trabalho. E que está ali firme defendendo o trabalhador. Sim, e que não vai ceder. É missão, missão, né? Olha, infelizmente a gente estourou o tempo do programa, mas eu não vou encerrar antes de mostrar o site do GPTEC. Eu separei, só fala rapidamente o que pesquisadores, que o brasileiro pode encontrar de conteúdo ali, Adoni. Então, o Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo é um laboratório, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi criado em 2003 com a intenção de promover estudos e pesquisas a respeito da escravidão contemporânea no Brasil e também em outros países quando temos oportunidade. Então, de lá para cá, já realizamos, então, 10 reuniões científicas, que são encontros promovidos e que acontecem na UFRJ, com o apoio efetivo e substancial do Ministério Público do Trabalho e da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o envolvimento de pesquisadores de cerca de 20 unidades federativas do Brasil. Já é uma parceria que é necessária para manter essa questão aí, manter a vigilância sobre essa questão. Muito obrigada, até o próximo Conexão. Obrigada. Olha, eu agradeço também a sua companhia e lembro que o governo federal possui um canal de atendimento exclusivo para questões trabalhistas. É o Alô Trabalho. Diz que 158, fique atento à exploração, exija os seus direitos. Até o próximo programa.